bares ligados à música country, mas também pega rock and roll. Tem clubes de rock and roll, tem bandas, tem um maior cenário local também. E a gente gravou nesse estúdio onde a gente foi parar, é dentro de um bairro inteiro de estúdios. Acho que eles chamam de quarteirão, eu não lembro mais exatamente qual o nome que eles dão, mas eles chamam de quarteirão da música. Então um estúdio atrás do outro, as próprias gravadoras todas têm uma subsede como se fosse dentro de Nashville. Então, por exemplo, sei lá, Sony, Universal, essas grandes gravadoras têm uma outra mini sede nesse bairro também. Então, imagina isso, cara. Você tá num bairro onde tem estúdio para tudo quanto é lado. Em cada um dos estúdios tá rolando uma gravação diferente. Lojas de instrumentos para tudo quanto é lado. Músicos andando pela rua. Olha, é uma vibe inacreditável estar num lugar. Puta privilégio a gente ter experimentado algo assim. E os estúdios, tem tantos estúdios, tantas coisas acontecendo, que eu lembro de uma coisa que chamou a nossa atenção, era assim, que o estúdio em si, ele não tinha tanto equipamento, ele tinha assim como se fosse o básico, assim, o elementar. Ele tinha ali a fita, ele tinha alguns compressores, alguns equalizadores e só. Se você quisesse alguma coisa, um efeito a mais diferente, um determinado pedal da guitarra, um prato ou qualquer outra coisa que você quisesse, a cidade gira tanto em torno da música que você tem alguém que providencia aluguel de equipamento. Então você fala, eu quero gravar com, sei lá, um pedal Boss de tal ano, ou um amplificador, ou um prato, digamos, um prato paste com tais dimensões. Você liga para uma central, vem um cara de bicicleta, como entregador de pizza. Ele vai, te entrega o prato, sei lá, grava a batera, usa o pedal, o que for, você desatarracha, liga pro cara, o cara passa e pega de volta. Então, na verdade, você tem todo o universo imaginável à sua disposição de equipamento. Amplificadores, pratos, bateria, pedais, guitarras. O que você falar, eu quero tal modelo, tal ano, os caras falam, sem problema, dá um segundo, ele pega o telefone, liga, e em alguns minutos depois eles entregam no estúdio o equipamento que você precisa. Isso pra gente que, eu tinha começado em Brasília, não tinha nada, não tinha instrumento, era uma tosqueira. A gente se viu na opulência americana, a opulência dos estúdios americanos. E, bom, foi uma farra, foi divertido a beça, e a gente fez esse disco, que é algo, além de ser o disco da Reunião do Capital, é o primeiro disco que a gente grava fora do Brasil, é a primeira vez que a gente grava com um produtor gringo, ou seja, tinha um monte de coisas importantes em volta desse disco. E eu acho que ele realmente é um dos discos mais legais do Capital. A gente volta e começa a turnê. A gente volta, ele sai, o disco, no final de 98. No final de 98 sai o Atrás dos Olhos. A primeira música a sair é a primeira música que a gente gravou do Pete Passarel, irmão do Ives. Era uma música que eu tinha ouvido no estúdio do Quaker. E foi uau, demais. A gente depois, no futuro, nos anos seguintes, a gente ainda vai e grava muita coisa do Pete, que é um cara excepcionalmente talentoso. E é isso, a gente volta pro Brasil, acho que em novembro de 98, o disco é lançado. E a gente começa a turnê. A gente vai pra estrada no final de 98 e 99. E lá vamos nós. A gente começa a gente toca nas capitais do Brasil, a gente começa a rodar o Brasil com o disco debaixo do braço. O Capital, naquele momento, estava ainda se restabelecendo, ainda tentando se reposicionar, sabe, voltar. Nós tocávamos para plateias entre 1.000 pessoas, era por aí que a gente tocava. E tava tudo bem. A gente achava, a gente estava feliz da vida.
tocávamos para plateia de 1.000 pessoas, eu não lembro o número de shows que a gente dá em 98, em 99, durante a turnê do Atrás dos Olhos. E enquanto isso, enquanto o Capital tá fazendo a turnê do Atrás dos Olhos, desse disco, eu vou e me reúno com pessoas da MTV e eu pleiteio o direito da gente gravar, da gente fazer o acústico MTV. Eu acho que quem tinha acabado de gravar, então, os últimos, acho que os Paralamas tinham acabado de gravar o acústico. E eu viro pra eles e falo, olha, o Capital tem repertório, a gente tem o suficiente. Porque, na verdade, era assim, as pessoas que se qualificavam para fazer o acústico eram pessoas com carreiras mais longas, que tinham uma obra grande o suficiente para fazer um retrospecto. Então, em geral, eram artistas mais consagrados, que já tinham gravado muitos discos e tinham muitos singles, muitos sucessos. E eu falo, olha, galera, eu lembro dessa reunião, de falar para eles, olha, o Capital tá aí há muitos anos já. A gente tem 6 discos de estúdio e a gente tem material à beça, acreditem na gente. O Capital é capaz de encarar, tá à altura do desafio, como se fosse, né? Na verdade, era como se os termos fossem esses, se você se qualificava, se você era bom o suficiente, sabe? E não é de bate-pronto que eles topam, há uma certa relutância no primeiro momento. E não me dão de cara o sim. Eles falam, ok, tipo assim, o que eles viram pra mim, falam, ok, nós vamos pensar no seu caso. É isso. E aí, enquanto isso, o Capital continua na estrada, a gente continua tocando, o tamanho do Capital era esse, às vezes menos do que 1.000, às vezes mais do que 1.000, mas nós vivíamos de música, voltamos, o Capital voltou a viver disso, de som, viver de turnês. Naquele momento, eu não sei dizer para vocês o que eu pensava do futuro. Eu não sei se eu tinha planos a tão longo prazo, na verdade. Eu estava tentando convencer, o meu passo seguinte era tentar convencer a MTV do que o Capital podia gravar o acústico. Era esse o próximo passo que eu estava querendo dar. E aí, depois de reunião, testando os meus dotes de persuasão, tentando ver o quanto persuasivo eu poderia vir a ser. Eles acabam, por volta do final de 98, eles acabam se rendendo à minha pressão. Eles falaram, beleza, Dinho, vamos gravar então. Vamos gravar o Capital. E isso acontece, acho que por volta no final de 98. Eu lembro até hoje onde eu estava quando eles dão a confirmação que o Capital. A gente estava tocando em Uberlândia. A gente estava tocando, se eu não me engano, no London, que existe até hoje. Aliás, o Davi, o dono do London, é meu amigo até hoje, e ele sabe dessa história. A gente estava lá tocando, se eu não me engano, e a gente estava, inclusive, a gente tinha tentado tocar no violão. A gente estava, nós mesmos, para ver como é que soaria o Capital no violão. Então a gente tinha feito lá no London um teste, digamos, do acústico. Se eu não me engano, a gente fez uma em Goiânia também, porque eu tenho fotos disso. Eu não sei aonde em Goiânia que a gente fez, mas a gente fez lá também. Então era como se nós mesmos estávamos querendo tirar a dúvida se é que rolava ou não. Até que chega o telefonema. No meu quarto de hotel, em Uberlândia, em 99. No final do ano de 99. Acho que devia ser outubro. Eu acho, por volta de outubro de 99. Os caras ligam e falam, beleza, vamos fazer. Me deu uma sensação de alívio, era o que eu queria, era o que eu estava tentando convencê-los a fazer. E a gente volta
combina que a gente começa a fazer a preparação. A gente chama o Marcelo Susequinde para ser o produtor do acústico. Marcelo Susequinde tinha já produzido discos do Capital, ele tinha produzido alguns discos do Capital e a gente tinha cruzado já com ele na estrada. Ele estava, eu lembro de revê-lo pela primeira vez naqueles shows gigantescos que rolavam em BH, o Pop Rock. A gente se encontra de novo e a gente resolve chamá-lo para gravar o acústico. A gente escolhe uma sala aqui no centro de São Paulo, no Bexiga, chamado Teatro Mars, que era pequenininho. Ele existe até hoje, é pequenininho, muito despretensioso, cabe pouca gente lá. E a Abril nos coloca para ensaiar lá dentro. A gente chama o Kiko também. A gente queria um convidado especial e a gente queria, sobretudo, alguém que soubesse tocar bem violão. E o Kiko é um exímio violonista. É incrível. Ele tocando violão, ele tem uma pegada singular. É só ele toca violão daquele jeito. Eu nunca mais vi. Uma outra pessoa, tem algumas pessoas que pegam, alguns instrumentistas pegam no instrumento e eles se expressam através do instrumento como se o instrumento fosse uma extensão do corpo dele. É de tão pessoal que soa, sabe? Como se eles fossem ele e o instrumento fossem uma coisa só. O Kiko Zambianchi é um caso assim. Ele tocando violão eu sei que ele gosta de tocar guitarra, mas eu acho que no violão aqui ele realmente é um caso à parte, onde ele realmente se diferencia como instrumentista e como compositor também. As canções dele parecem ter sido escritas para serem tocadas no violão. São uns acordes, umas aranhas assim, às vezes difíceis de tocar. E eu tenho quase certeza que tudo deve ter sido composto inicialmente para o violão. A gente tocava no ônibus coisas do Kiko, e nós já o conhecíamos há anos, desde que a gente chega aqui em São Paulo, e ele parecia assim a escolha natural. A brother, a gente gostava das músicas dele, o cara tocava pra caraca, cantava bem, falava, é você mesmo. A gente começa a ensaiar no Teatro Mars em janeiro de 2000, em janeiro de 2000 a gente começa a ensaiar. Os ensaios vão janeiro, fevereiro e março. E eram ensaios diários. Todo mundo passava o dia inteiro lá dentro ensaiando. Nós, ao contrário de quase todas as outras bandas que fizeram acústico, nós íamos ter só um dia. Não sei bem porquê. Mas nós íamos ter um dia de gravação. Então tinha que se acertar tudo, tinha que dar o tiro certo, tinha que tudo sair perfeito naquela noite. Eu não sei bem por que só nos é dado um dia. Não sei se as pessoas talvez achassem que nós não fôssemos tão importantes assim. E realmente, até aquele momento, todo mundo que tinha feito o acústico, todo mundo era mais famoso do que nós. Nós éramos, até aquele momento, as pessoas menos famosas a ter o privilégio de gravar o acústico. Mas vamos lá, a gente ensaia religiosamente todo dia. Com o Kiko, com o Aislan nos teclados e o Danny na percussão. E vamos lá. Todo mundo super concentrado. A gente almoçava lá mesmo, tinha um buffet, a gente comia dentro do estúdio e ensaiávamos acho que de manhã e de tarde. A gente ensaiava o dia inteiro pro negócio. E finalmente, no dia 24, se eu não me engano, 24 de março de 2000, ou seja, vai fazer 20 anos agora. Vai fazer 20 anos. Os ensaios, o começo dos ensaios é agora, em janeiro. Tá fazendo 20 anos que começaram os ensaios acústicos. E no dia 24 a gente grava.
por uma surpresa técnica no momento ali,